vamos então dar início, né, ao curso de gestão de resíduos da UFSC de 2023. Eu sou a Paula, eu sou técnica em química da UFSCar, estou aqui em colaboração técnica. Tá? A Bianca é a bióloga, responsável pelos... Estou aqui no cantinho. Ela já vai entrar, definitivo. Responsável, verdadeiramente a responsável pela gestão de resíduos na UFSC, na gestão de resíduos perigosos. Tá? Primeira coisa, objetivo desse curso, né? O objetivo desse curso é que a gente consiga passar para vocês conhecimentos, habilidades básicas e principalmente como fazer o gerenciamento dos resíduos nos seus laboratórios. Tá? Porque a gente trabalha aqui em conjunto, né? A gente faz a parte da gestão e vocês fazem a parte do gerenciamento. Então, é importante para a gente que vocês saibam fazer esse gerenciamento. Então, a gente dividiu esse primeiro módulo em 4 partes. Tá? Essa primeira parte, que vai ser a parte de conceitos, classificações, problemáticas ambientais e o gerenciamento de resíduos perigosos. Essa parte vai ser bem introdutória de gerenciamento, isso eu vou falar agora. Aí depois vem a Bianca com as legislações, porque as legislações são muito legais, eu deixei para ela, eu sou uma pessoa muito boa, né? Depois eu vou falar sobre as boas práticas de laboratório, tá? Vou dar uma pincelada sobre isso, e aí a Bianca volta para falar mais amplamente sobre a gestão de resíduos como um todo na UFSC. Então, vamos lá para a primeira parte, né? A primeira coisa que a gente gostaria de trazer para vocês é essas duas palavras, tá? Lixo ou resíduo. Quando a gente fala a palavra lixo, sem muito devagar, o que vem na cabeça de vocês? Primeira imagem, o que vem na cabeça de vocês? Lixo. Não vem nada? Lixo de cozinha, o que mais? Plástico. Que vocês têm que fazer o que com ele? O que a gente faz com lixo? Separação. Olha, essa turma já está muito avançada. Então nem vai fazer mais sentido tudo isso que eu vou falar. Porque aí eu ia falar do resíduo também. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala resíduo? Pode ser reutilizado? Não pode. Alguns resíduos não podem. Mas aí eles vão virar outra coisa que a gente vai falar lá para frente. Mas muitos podem. Então, o que a gente queria chamar a atenção é que quando a gente falar a palavra lixo, ele traz a ideia de algo que a gente não quer mais, é que a gente quer jogar fora e quer se livrar do problema. Tá? Aqui já tem pessoas mais conscientes que sabem que não é somente se livrar do problema, a gente tem que fazer uma separação, a gente tem que ter um cuidado. Mas, quando a gente começou a adotar a palavra resíduo, essa palavra vem mais carregada dessa responsabilidade. Porque resíduo, a gente já pensa em coisa que, bom, um resíduo é uma coisa que talvez eu possa reutilizar, reciclar, né? O lixo não, o lixo tem que jogar fora, certo? Então, a gente gostaria que, a partir de hoje, vocês começassem a adotar a palavra resíduo, e não mais lixo, para vocês e para as pessoas que estiverem ao redor de vocês entenderem que a gente tem responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente gera. Tá? Aí vem a palavra rejeito. Aí vem a palavra, eu estou falando bem alto, olha que maravilha. Aí vem a palavra rejeito, né? O que seria então o rejeito que foi que a colega falou? Aquilo que a gente não tem mais o que fazer com ele, né? Então, é um tipo de resíduo que a gente não tem o que fazer, ou porque ele está infectado, ou porque a gente não tem tecnologia economicamente viável para recuperar e dar um outro destino para aquilo. Então, ele se torna algo que não tem mais o que fazer. E um exemplo clássico são os rejeitos do banheiro. Tá? Para gravar, então, rejeito é aquilo que não tem mais jeito. A gente só gera rejeito no banheiro?
Não, né? A gente gera rejeito em vários lugares, inclusive dentro dos laboratórios. E os rejeitos dos laboratórios são os piores, que são os perigosos, tá? Que é isso que a gente vai se focar nesse curso. Aí, então, voltando aqui em mais definições, né? Eu não vou ficar lendo, porque esse material está disponível para vocês, tá? Mas eu queria chamar bastante atenção para a definição de lixo e de rejeito, para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre eles, e que vocês saibam que a Bianca vai trazer bem detalhadamente, mas a gente já vai falando um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que a partir de 2010 ela veio para dar um norte para a gente de como a gente deve, então, tratar os nossos rejeitos. Vejam bem, só em 2010, né? E ela é o principal instrumento que a gente usa, né? A gente não é chato, gente, a gente tem que atender a legislação. Então, toda vez que a gente vai nos laboratórios e fala, ele não pode levar desse jeito, as pessoas acham que a gente é chato. Não, é porque existem legislações. E aí a Bianca vai explicar direitinho para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente usar o termo resíduo traz mais responsabilidade para a gente, para aquele resíduo que a gente está gerando, tá? Aí, ainda nas definições, a gente fala Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Aí fala, mas resíduo sólido, por que resíduo sólido? Qual que é a definição de resíduo sólido? A ABNT, em 2004, já definia resíduos sólidos como resíduo em estado sólido ou semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, latrícola, de serviços e de varrição. Aí a gente olha para isso e fala assim, oba, então o resíduo que está no laboratório que é líquido, pode jogar na pia, né? Não pode, né? Então, aí como não pode, veio então novas definições ampliando isso, e aí veio novamente a Política Nacional dos Resíduos Sólidos para nos nortear e falar, não pode. Porque dentro da definição, ele fica ressaltado nos estados sólidos, semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em copos d'água. Tá? Aí, então, a gente vai começar agora a falar então, sobre a diferença entre gestão e gerenciamento, que eu já comecei introduzindo isso para vocês, falando que a gente faz a gestão e vocês fazem o gerenciamento, né? Tem em vários slides vai ter linkzinhos, depois se vocês quiserem ver, são videozinhos que a gente separou e que a gente acha interessante, tá? Então, a diferença entre gestão e gerenciamento a gestão são ações ligadas ao planejamento, tá? E gerenciamento, gestões ligadas à execução. A política nacional, a partir da Política Nacional dos Resíduos Sólidos também, de 2010, né, ela vem trazer uma visão de gestão integrada de resíduos sólidos. Por que gestão integrada? Porque ela vai trazer aí dimensões sistêmicas para dentro da gestão de resíduos. Tá? Todas essas dimensões, política, econômica, ambiental, cultural, social. Isso tudo tem que ser pensado, são coisas que a gente precisa perder um tempinho pensando sobre isso, porque é bem interessante, e eu deixei alguns documentários ali que falam sobre isso, que é bem interessante se vocês quiserem verem depois. Tá? Aqui tem a definição, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que eu não vou ficar lendo. Tá? E gerenciamento. Então, o que é o gerenciamento? O gerenciamento são um conjunto de ações desenvolvidas com base legal e científica, visando o manejo dos resíduos. Tá? Por que a gente gerencia? O principal objetivo de gerenciar é minimizar a produção de resíduos. Esse é o principal objetivo. Quando a gente não consegue deixar de gerar aquele resíduo, então a gente tem que proporcionar um encaminhamento ambientalmente correto para o resíduo, certo? Tudo isso visando sempre a proteção dos trabalhadores, a preservação do meio ambiente e a preservação da saúde pública. Tá? E por que a gente fala em bases legais e científicas? Porque
Os resíduos que a gente gera nos laboratórios, principalmente os laboratórios químicos, tem bastante químicos aqui? Tem bastante químicos. Ah, que bom! Que legal! Bom! Porque são os que mais geram resíduos perigosos e os menos interessados em saber sobre eles. E eu fico bem feliz que vocês estão aqui. Não mais, aqui. Quando a gente gera um resíduo lá no laboratório, aí a gente vai pegar a lei para ver o que a gente vai fazer com ele. Não tem na lei aquele resíduo. Aí a gente tem que lançar mão, então, das bases científicas para saber como gerir aquele resíduo. Aí a gente tem o norte, que é a lei, mas a gente tem que olhar para as bases científicas e saber o que a gente faz com aquele produto. Tá? A gestão integrada, então, de resíduos sólidos, ela traz a noção de responsabilidade compartilhada. Tá? O que seria essa responsabilidade compartilhada? Isso significa que aqui temos, né, um videozinho que fala de uma forma bem lúdica o que é a responsabilidade compartilhada, que é bem legal para vocês verem, mas a gente não vai também passar aqui, tá? Aqui tem uma definição, né, da política nacional também, mas o que ela vem falar para a gente? Ela vem falar que o gerador e o produtor, é óbvio, né, dos produtos perigosos, de todos os produtos, o gerador, ele é responsável por aquele resíduo do berço ao túmulo, tá? A gente é responsável desde o momento que a gente gerou aquele resíduo até a destinação final dele. Ah, chegou no aterro, acabou a nossa responsabilidade? Ainda não. Porque se der algum problema lá, ainda volta para a gente o problema. Então, por isso que a gestão e o gerenciamento é uma coisa tão séria, tá? O que a gente está fazendo hoje pode impactar negativamente daqui a 10, 15 anos. Ah, mas eu não vou estar nem aqui, Paula. Tá, mas você vai continuar sendo responsável, tá? Porque você esteve aqui no momento da geração. Então, a gente tem que ter a consciência de que os resíduos são os nossos filhos feios. A gente não queria ter, mas a gente tem e tem que cuidar deles. E cuidar com carinho, né? Então, aí, já antecipei essa slide, a responsabilidade é de todos, principalmente de quem gera, tá? É também da universidade, da gente como gestores, né? Mas principalmente de quem gera, porque quem gera sabe o que gerou. E sabe, e deve saber, ou deve procurar saber qual que é a melhor disposição. Então, sobre classificação dos resíduos, também, a Política Nacional vem trazer, quanto à origem, os resíduos são divididos em resíduos domiciliares, de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, de estabelecimento comercial e prestadores de serviço, resíduo de serviço público, saneamento básico, resíduo industrial, resíduo de serviço de saúde, resíduo de construção civil, agropastoril, serviço de transportes e de mineração. Então, tudo isso tem resíduo. Aonde que a UFSC mais gera? Dentro dessa classe de resíduos, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Tá? É a nossa maior geração de resíduos. Mas a gente gera muito resíduo perigoso, que entra dentro desse item resíduo de serviço de saúde. E aí vocês vão ver daqui a pouco por que ele vai entrar dentro deste item. A norma brasileira, né, a ABNT 10.004, ela classifica os resíduos em duas classes, os perigosos e os não perigosos. Tá? Dentro dos não perigosos, a gente tem a parte dos inertes e não inertes. Tá, mas aí vem a resolução da Anvisa, que vai falar exatamente o que deve ser feito com os resíduos de serviço de saúde. E é por isso que a gente tem que seguir essa resolução da Anvisa. Ah, mas o laboratório não é serviço de saúde. Não, mas a gente não tem outra legislação para reger a gente. Então, a gente tem que seguir o que fala nessa norma, tá? A 222 de 2018. Seria bom que todos lessem. Mas o básico dela ele separa em 5 classes. Classe A, infectantes, que a Bianca vai falar. Classe B, químicos, que eu vou falar. Classe C, radioativos, que a gente reza todos os dias para não ter na UFSC, né? Não ter nem daqui para frente, nem daqui para trás. Os comuns
são geridos também pela CGA, mas aí já não é o escopo desse curso. E os perfluorocortantes, que esses podem estar contaminados tanto com químico quanto com biológico. Então, é a intersecção entre eu e a Bianca. Então, sobre o gerenciamento de resíduos, né, nesse curso, a gente vai mais levantar questões para vocês irem pensando, para depois, no próximo, a gente tentar responder ou não as questões. Tá? Mas, a princípio, o que a gente tem que pensar, né? Para que a gente tem que gerenciar esse resíduo? Né? Por quê? Quando? O que a gente tem que gerenciar? Quem tem que gerenciar? Como gerenciar? Quanto custa isso? São todas perguntas que a gente precisa se responder. E para começar a responder, então, a gente começa por o que gerenciar? Tudo. Todo resíduo geral. Tem que gerenciar. Especialmente os resíduos perigosos. Tá? Isso a gente tem que ter sempre uma atenção a mais. Mas e aí? Você está falando tanto de resíduos perigosos, e como que eu sei se um resíduo é perigoso ou não? Né? A ABNT e também a Anvisa vem nos socorrer novamente e definir o que é um resíduo perigoso. Então, um resíduo perigoso é tudo aquela substância, produto, resíduo, que vem apresentar risco à saúde pública ou à qualidade ambiental devido às suas características. Tá? Quais características? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, eu coloquei assim para vocês decorarem quais são as características dos resíduos químicos. Então, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Tá? Qualquer substância que tenha uma ou mais dessas características tem que ser tratada como um resíduo perigoso. Certo? E aí eu já coloquei também os pictogramas, as figurinhas, as imagens, para vocês já irem se familiarizando, quem ainda não conhece, porque isso é muito importante. Tá? Isso é importante, e não só para os químicos, para os biólogos também, que mexem com bastante produto químico, a gente tem que bater o olho e saber exatamente o que significa e o que a gente tem que ter de cuidado quando a gente está manipulando algum desses produtos com alguma desses pictogramas. Então, por que gerenciar? Né? Eu acho que é um pouco óbvio, mas às vezes é bom falar o óbvio. Né? A gente tem que tentar gerenciar para reduzir, primeiro, de tudo, reduzir, né, a produção dos resíduos perigosos e submetê-los a um manejo adequado, que não que não gere risco para o meio ambiente e para a saúde pública. Tá? Aí, a gente vai apresentar aqui alguns problemas da falta de manejo e de gerenciamento dos resíduos, não só dos perigosos. Aliás, para a tartaruga era bem perigosa essa corda aí, que ela engoliu, né? Então, mas para a gente não era. Né? Os plásticos que a gente joga por aí, para a gente não é perigoso. Mas para os bichinhos é bastante perigoso. Então, por isso que a gente tem que ter uma consciência grande de que a gente tem que gerir todos. Vou fazer um adendo que os plásticos são perigosos para a gente também, no fim das contas, porque a gente já tem incorporado, né, microplástico no nosso organismo. Então, recentemente, saiu algumas notícias de que já encontraram microplástico em recém-nascidos. Nanoplástico, né? Nanoplástico, isso, obrigada. Na placenta de recém-nascido. Na placenta e no próprio recém-nascido. Então, assim, é perigo para a gente também, de certa forma, né? Que ele não nos mata. Não nos mata, exato. Né? Mas, sei lá, a gente já deve estar vindo com uma geração classificada. Né? Então, tem sim, então, um risco para a gente, não é tanto quanto para eles, mas tem. Aí, quando eu estava preparando a minha fala, esses slides eram slides que já existiam aqui, eu só dei uma modificada, né? E aí, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia da existência dessas ilhas de plástico no oceano.
Né? Aí eu falei assim, eu vou ver como é que está, porque essa notícia é de 2017, quem sabe se já limparam, né? Sabe se já fizeram alguma coisa? Aí eu descobri que não. Na verdade, são 5 ilhas, não era uma só. E aí a Bianca falou, são, assim, com aquela cara de só você não sabia, né? E aí, tá, eu não sabia. Vocês sabiam que existem 5 ilhas? Só uma pessoa aqui sabia? É isso? 5 ilhas de lixo, de rejeito no oceano. Aquela maior já tem, só um pouquinho, já tem até um ecossistema próprio. Não só complementando o que a Paula está falando, e por que são essas ilhas, essas 5 ilhas, e por que elas se formam, né? Então, na verdade, aí, eu acho que ninguém que é do oceano, na verdade, essas ilhas, elas são onde fazem os giros, né, das correntes marinhas. Então, por isso que os resíduos todos, eles acabam se acumulando nesses pontos. Então, também por isso que são 5, né? Porque é onde faz essas correntes marinhas formam os giros aí, e aí por isso que o lixo acaba se concentrando nesses locais. E essa reportagem eu achei bem interessante, porque fala do ecossistema próprio, e aí já tem uma série de questionamentos, né? Como é que é esse ecossistema próprio dessa ilha maior aí que fica no Pacífico Sul. Aí também tinha a questão do lixão na cidade de Caiacó, no Rio Grande do Norte, né? Lixão a céu aberto, em 2014, tem uma reportagem aí, né? Uma coisa totalmente descontrolada, que pegou fogo e tal. A gente sabe que essa fumacinha aí não deve ser nada interessante. Né? Aí vai lá a Paula também falando, quem sabe, né? Porque 2014 ainda era recente a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que deu um prazo para que acabassem os lixões no Brasil, já se estendeu o prazo e ainda não acabaram os lixões no Brasil. E depois de 23 anos da política, a gente ainda tem isso, e o lixão de Caiacó continua pegando fogo. Então, eu ia falar continua aumentando, mas não, ele não aumenta porque ele pega fogo, aí ele diminui e aí coloca mais. Só que o problema de pegar fogo nesse lixo é que tem a reportagem ali, nessa aqui, ó, o rapaz entrevistado falou que fica queimando durante uns 15 dias, às vezes. E aí, essa fumaça deve ser tóxica, não tem ideia do que está ali, né? Então, imagina como é que está o ambiente ao redor desse lixão. E as pessoas que ficam lá e que trabalham lá, porque tem pessoas que trabalham lá, né? Aí a outra problemática é exatamente essa. As condições que aqui no slide está escrito muitas vezes subhumana, mas não, é sempre subhumana. Uma pessoa trabalhando num lugar desse é sempre subhumana, né? E tem muita gente, muitas famílias que trabalham ainda em lixões. A gente foi fazer uma visita na Concap, né? E aí a gente viu o pessoal fazendo a triagem do material reciclado lá e tal, e a gente já achou que as condições não eram boas. Aí quando a gente lembra disso aqui, a gente fala, bom, pelo menos eles têm um teto, têm um banheiro e tal. Não estão no melhor dos mundos, mas já melhorou. E aí o que não vai dos lixões vai para a rua, entope os bueiros, né? Prejudica a drenagem, causa inundações, vai para o mar, forma ilhas de plástico, mata os animais, essas coisas todas. E ainda tem o problema dos mosquitos, né? Porque o lixo que fica espalhado pela rua ainda é criador de Aedes aegypti. Aqui são os documentários que eu falei para vocês, que eu sugiro que vocês leiam, tá? Acho que caiu a conexão. Eu não sei se foi a tua amiga. Mas aguenta um pouquinho só para o pessoal que está no pé. Só um pouquinho, gente. Online é assim. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Voltou. Ainda podem querer fazer alguma pergunta e falar alguma coisa. Não? Aí foram coisas que eu fui achando interessante trazer para vocês, né? Que já temos aí resíduos de rochas formadas por resíduos de plástico. Esses dois documentários são muito interessantes, muito mesmo, revolucionários. Esse primeiro aqui é fantástico, tá? Esse segundo também é bem interessante, mas a parte final dele é que traz mais
puxa mais a gente para pensar a respeito dessas questões. E aí também eu achei muito interessante a história dessa influência, né? Que ela começou a fazer vídeos das coisas que ela achava no chão. E a vida dela deu uma melhorada, digamos assim. Então, por que gerenciar? Eu acho que é claro, né? A gente precisa dar um destino adequado, não só para os perigosos, mas também para os resíduos comuns e os recicláveis. Mas quando a gente fala dos resíduos perigosos, é bem mais trágico quando acontece um acidente, tá? Um problema. Então, a gente trouxe aqui, né, alguns fatores relacionados a acidentes, né, que é o desconhecimento do risco. A gente pode até citar aquele caso de Goiás, que não está aqui nos slides, mas eu acho que todos lembram, do material radioativo que as pessoas acharam bonito e levaram para casa, né? Então, não sabe o risco. A pessoa que sabia o risco e negligenciou isso e expôs em qualquer lugar, né? Aí tem a manipulação inadequada desses produtos, e isso causa muitos problemas ambientais e individuais para as pessoas que se fizeram aquilo, né? E a gente tem que pensar muito a respeito disso. E aí também, trazendo a problemática, né, dos resíduos hospitalares, que às vezes a gente encontra nos lixões, e aí expõe as pessoas que estão lá, além de toda aquela insalubridade, ainda ao risco de contrair uma doença. Os químicos misturados nos resíduos comuns, que fazem estrago na terra ou na água onde eles estão. Aí também um outro problema que a gente vai falar mais adiante é o armazenamento inadequado e por um longo tempo dentro dos laboratórios, que pode causar acidentes. E aqui a gente trouxe uma lista também de acidentes, de grandes acidentes mundiais, né? O vazamento de amônia lá nos Estados Unidos, o caso de Minamata, que eu vou passar os slides aqui. O caso do Minamata, não sei se vocês conhecem, mas foi um despejo de mercúrio no mar, numa empresa, um período grande, e aí os animais começaram a ficar intoxicados, e as pessoas que se alimentavam dos peixes também começaram a ficar intoxicados, e foi um problema horroroso. Tem até um filme que eu aqui agora não assisti ainda, achei pesquisando essas coisas, que chama O Fotógrafo de Minamata, que é de 2020, eu acho que vale a pena ver. Aí teve um acidente também na Itália, em Seveso, né, que liberou dioxinas, e foi um horror também, porque intoxicou várias cidades. Seveso foi a mais atingida, estava mais perto da empresa, mas teve várias ali. E se você ver esse vídeo no YouTube, você vai ver que era uma coisa tão simples, era uma coisa tão, sabe, que podia ter sido evitada, e causou um estrago enorme. Aí, o despejo de lixo tóxico na floresta de Ulianópolis, no Pará. Isso aqui foi um caso que está se arrastando ainda. Uma pessoa foi presa, depois solta, aí então, umas estão foragidas, mas tinha lixo tóxico ali de tudo quanto é lugar, de Coca-Cola, eu lembro da Coca-Cola que eu não gosto. Então, quando eu vi uma Coca-Cola, eu falei, mas um monte de empresas que despejavam o lixo tóxico ali. E vem se arrastando isso, e a última notícia que eu vi era sobre o julgamento e tal, mas ninguém falou, olha, tá, já limparam a área, já deram destino para que estava lá, já descontaminaram. Provavelmente isso está lá ainda. Se não tiverem ainda colocando coisa lá. Aí, lá perto da minha cidade, em Guri, também teve recentemente um derramamento de resíduo tóxico no rio,
foi uma matança, foi um horror. E aí eu trago algumas coisas das universidades, né? Porque até agora a gente viu problemas nas grandes empresas e nas universidades. Aí aqui tem uma listinha, encabeçando a lista, a explosão lá em São Carlos, não piscar. Eu já estava aqui. Fico feliz por já estar aqui, porque senão será eu que ia ter que ir lá descontaminar o lugar. Mas foi grave, teve 4 pessoas que ficaram feridas, uma foi entubada, inclusive, conseguiu sobreviver, mas foi bem grave o acidente. E aí tem uma listinha de outros lugares que tiveram acidentes graves, tá? Fora aqueles que não saem na mídia, tá? Porque não foi tão grave assim, mas sempre ocorre. E aí a gente fala assim, na empresa as pessoas estão visando lucro, as pessoas estão atrás de dinheiro, não estão pensando na responsabilidade que tem com o trabalhador ou com o meio ambiente, com nada disso. Agora, nas universidades não deveriam ocorrer esses acidentes, né? Porque são lugares onde, teoricamente, está todo o conhecimento, né, do país, e que as pessoas deveriam ser responsáveis na hora de trabalhar com esses produtos para não acabar num acidente grave. Então, os acidentes com produtos químicos podem ocorrer em toda a cadeia produtiva, né? Desde a extração do produto até a produção, no armazenamento, no transporte e na destinação final. Sim, acontece na destinação final. Lá em São Carlos, era muito diferente o meu trabalho do que está sendo aqui. Lá eu ia nos laboratórios e recolhia e trazia para um depósito temporário que a gente tinha lá para resíduo químico. E por mais que a gente tentasse organizar e tal, sempre aconteciam acidentes lá. Tá? Graças a Deus, em casa eu estava lá, mas aconteceu. Quer dizer, teve um que eu estava, mas a gente conseguiu controlar. Que era uma caixa de sólidos que o pessoal da empresa estava recolhendo já para dar a destinação final, e o cara pegou e caiu a caixa de sólido, e os 2 sólidos entraram em contato e começou a pegar fogo. Aí a gente fala assim, não, mas sólido é tranquilo, né? Não é. Tem que saber as compatibilidades químicas. Então, o curso de químicos vai ser interessante para vocês. Por isso, a gente, então, deve procurar sempre informações, né, sobre os riscos antes de começar a se expor a esses produtos. Tá? Então, para que gerenciar? Eu acho que já está respondido também, mas aí a gente traz mais perguntas para vocês, que a gente quer que vocês se perguntem antes de ir para o laboratório, né? E que a gente quer que vocês perguntem para o professor também, né? Precisa comprar esse tanto de produto químico? Porque eu não sei se aqui acontece, mas em São Carlos, aqui acontece. Eu fui semana passada no laboratório da Química lá para a gente inativar alguns reagentes que ficaram abandonados no freezer, e o freezer estragou. E aí o professor falou, era do professor anterior, e eu não vou usar esses reagentes. E aí a gente teve que inativar eles, que não tinha como retirar sem fazer essa inativação. Então, já é produto que foi comprado e virou resíduo, e que poderia ter acontecido um acidente no meio do caminho, né? Então, lá, o que acontecia muito sobrava verba de projeto, os professores corriam comprar reagente e estocavam um monte de reagente. Por quê? Para não devolver a verba do projeto. Não sei se isso acontece aqui, mas se acontece, alerte os professores. Não comprem para acabar com a verba do processo. Compre só o que você vai usar. E aí, as outras perguntas se é necessário a gente gerar e descartar produtos químicos excedentes, né? E, principalmente, é necessário a gente usar esses produtos químicos tóxicos, né? Perigosos. Sempre que possível, a gente tem que tentar substituir. A outra razão é a razão econômica, né? Eu acabei de falar. Comprou o produto químico, pagou caro, e aqueles eram bem caros, porque eram da Merck, né? Sigma Aldrich. Aquilo ficou lá no laboratório não sei quantos anos, poderia ter acontecido algum acidente, não aconteceu.
santo de química é forte. E aí agora a gente teve que usar outros reagentes ainda para poder inativar aquele, para poder pagar a destinação do resíduo que foi gerado ali, porque a gente só inativou o perigo principal, né? Eram produtos muito reativos que não poderiam ser transportados daquela forma, ou muito mal cheirosos, que não tinha como... Quem é químico sabe, né? Tem uns que não tem jeito, se tiver um cheirograma no ar, todo mundo sente. Então, tinha uns que eram muito mal cheirosos, e a gente precisava, então, inativar eles para poder fazer a destinação. Então, pensa em tudo que foi gasto para ser jogado fora. Jogado fora, não, né? Não é um termo bom. Para ser disposto num aterro sanitário e ainda ficar ocupando espaço lá eternamente. Porque a intenção é que isso fique lá eternamente. Né? Porque não tem outra intenção de mandar para um aterro industrial. Eu falei sanitário, desculpa, industrial. A intenção de se mandar produtos perigosos para o aterro industrial é que eles fiquem lá eternamente. E a gente reza para que fique. Né? A outra razão é evitar multas por destinação inadequada ou por evitar custos trabalhistas, porque, né, um acidente, aí vai ter indenização, aí vai ter que repor o patrimônio, aí vai ter uma série de outras questões aí. E aí, já falei eu me adianto nos slides, desculpa, a responsabilidade ética e socioambiental, né, de não ficar comprando coisa para depois jogar fora. E a outra coisa de por que gerenciar os resíduos é que a gente precisa evitar a responsabilidade civil, ou seja, a gente precisa evitar que as leis caiam sobre a gente, né? E até 1981, a responsabilidade era subjetiva. Assim, se for comprovada a culpa, então tem que... Agora não. Causou um dano ambiental, causou um dano em alguém, vai ter que indenizar. Não, depois vai ver se tem culpa ou não, mas a empresa ou o órgão público vai ter que indenizar, vai ter que fazer o reparo do dano. Aí, então, produzir, embalar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar e ter em depósito substâncias perigosas, tóxicas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais, causa pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa de 500 a 2 milhões. Tá? E isso é muito grave nas universidades, porque a gente não tem uma estrutura para armazenar os produtos que a gente tem aqui. Tá? No mundo ideal, a gente teria que ter armário para inflamável, armário para corrosivo, armário controlado para tóxicos, mas isso é um mundo ideal. Dentro das universidades a gente não tem. E aí, sorte que ninguém fiscaliza. Né? Então, a gente está sempre contando com a sorte. Então, as consequências, né, do mau gerenciamento são danos ambientais, consequências de saúde pública, sociais, legais e econômicos. E aí, mais uma vez, tem uma lei, a Lei 9.605 de 98, que vem falar sobre a responsabilidade indireta também. Então, a responsabilidade por um dano ambiental alcança todos os envolvidos direta ou indiretamente. Então, se você sabe que vai dar problema e não faz nada para evitar, você também é responsável por aquilo. Você também pode ser penalizado. E quem fez, né, os gestores, os administradores, os técnicos, todo mundo é responsável pelo dano. E não adianta falar que não sabia. Hoje em dia não adianta mais. Porque antes você falava assim, mas eu não sabia. Hoje em dia não adianta mais falar. Se você sabia, se você não sabia, você vai ser responsabilizado. Então, quando gerenciar?
sempre de imediato, já e para sempre, enquanto houver geração de resíduos. E para todo o sempre, nós vamos ter que gerenciar, né? Nós vamos ter que dar uma destinação adequada para isso. Não vamos ficar esperando que algo aconteça para depois começar a se preocupar. E aí, como gerenciar, a gente vai ver bastante isso já lá na parte dos químicos, eu acho que na parte dos infectantes também a Bianca vai falar bastante, mas aqui só para ir levantando a curiosidade de vocês, né? A gente sempre tem que pensar na minimização dos resíduos e planejar sempre antes de ir para o laboratório. Se fazer algumas perguntas, né, do tipo, o experimento vai explodir? Não, desculpa. O experimento vai produzir resíduo perigoso? Vai, então eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele. Tá? A possibilidade de substituir os reagentes que são perigosos por não perigosos? Se tem, a gente precisa fazer, pelo nosso bem e do coleguinha que está com nós conosco no laboratório. Está com nós é ótimo. Né? Eu estou assim, ó. É possível substituir algum método, né, perigoso por menos perigoso, ou até mesmo substituir métodos. Por exemplo, antigamente a gente fazia água destilada e a gente gastava acho que 20 litros de água para cada 1 litro de água destilada. Né? É um absurdo o quanto de água que a gente jogava fora. Hoje em dia a gente já tem outras tecnologias. Então, a gente tem que ir procurando se aprimorar para tornar as coisas menos perigosas e menos danosas. Né? E aí sempre se perguntar se algum daqueles materiais pode ser utilizado. Às vezes você vai fazer uma reação no laboratório e você vai ter 2 produtos no final. Você quer um só. Né? Você vai fazer a separação e vai ter um só e o outro vai ficar lá. Aquele produto não pode ser doado, não pode servir para alguém. Né? Se você fizer de um jeitinho bonitinho, vai ficar os 2 bem certinhos, você tenta doar antes de simplesmente falar, isso aqui eu não quero, então eu vou dispensar. A outra coisa é conhecer e aplicar as regras de gestão de resíduos, né? E aí a gente vai ver detalhadamente no próximo curso, né? E conhecer as legislações que a gente vai ver agora com a nossa querida Bianca. E era isso. E agora eu vou passar para ela.